Olá pessoal, vou falar mais uma vez a respeito de iluminação da Area Lamp e é a última da nossa lista de lâmpadas e depois a gente vai passar para o próximo tópico. Eu tenho aqui a mesma cena do vídeo anterior e eu vou dar delete nessa lâmpada que é a M Lamp e vou deletar essa Point também. Se a gente renderizar isso, nós não vamos conseguir imagem nenhuma porque não tem luz nenhuma em cena. Eu vou com Shift A, como sempre, em lâmpada e coloco Area Lamp. Vamos renderizar de novo e vamos ver o que essa lâmpada faz. Ela está apresentando uma luz exagerada. Ela é colocada nesse ângulo, como todas as outras lâmpadas, e se eu rotacionar ela na direção do objeto, deixa eu passar para 3, diminuir um pouco aqui, porque senão não enxergo a lâmpada, R, eu provavelmente vou conseguir um estresse pior ainda de iluminação. Olha lá, realmente fica uma coisa chocante. Por que ela tem essa exposição excessiva? Porque ela restringe a luz na área. Por isso que ela se chama Area Lamp. Então, se eu levantar a lâmpada e prestar atenção nesse pontilhado aqui, eu vou ver que se eu rotacionar esse pontilhado aqui, e vamos levantar mais um pouquinho, deixa eu dar uma ajudinha para a janela aqui, de melhorar a cena. Apontar o fim desse pontilhado aqui e também desse lado aqui. Vamos precisar diminuir mais ainda o fim desse pontilhado aqui. Renderizar novamente. Pode ver que eu obtenho ainda uma iluminação bem forte, mas muito menos ostensiva do que a da primeira vez que eu renderizei. Vamos renderizar de novo. É um pouquinho menos pior. Então, ela produz uma luz mais suave, mais geral, e ela é direcional. Então, ela tem várias características juntadas numa lâmpada só. Você lembra que a gente falava que a Sun ela é direcional, porque importa o ângulo, a M é direcional, porque importa o ângulo e não a posição, e essa aqui não, essa aqui importa tudo, importa ela tem a característica da M por ser geral, ela tem a característica da Sun e da M por ser direcional e posicional, que é a característica da Point. Então, faz diferença o ângulo, a altura que você põe, a direção e o local que você põe. Certo? Vamos renderizar mais uma vezinha e você pode observar que isso aqui vai suavizando, ficando com menos especular, com menos brilhos cada vez que eu mudo um pouco a altura e a direção dessa lâmpada. Então, a posição da lâmpada ela é muito importante. Então, em propriedades da lâmpada, nós estamos aqui. Você pode ver que ela parte de um brilho intenso para suavização, para o lado de cá. Assim como todas as outras, ela tem disponível aqui se eu quiser mudar de lâmpada na hora que eu estiver desenvolvendo o meu projeto. Eu posso mudar a cor da lâmpada aqui. A energia dela também posso variar como eu queira fazer a minha cena aparecer. Vamos
renderizar aqui, você pode ver que está mais suave do que estava com energia de 1. Ela não tem aquele controle de fall-off, mas de certa forma essa distância e gama fazem o papel do fall-off. Então vamos ver o que significa isso aí. Então, em distância, se eu diminuir este valor, a intensidade da luz diminui. Então, veja aqui em 3D, quando eu diminuir para 10 a distância, veja aqui como encurtou essa linha pontilhada. Isso significa que se eu fizer outra renderização, terá diminuído bastante a intensidade da minha luz. O valor gama, ele varia de 0 a 2, e ele vem definido como 1. Se eu colocar o valor de gama em 2, por exemplo, que é o máximo, renderizando, eu vou conseguir um ambiente mais escuro ainda. Então, voltando para 1 e renderizando. O controle de gama é basicamente sobre o contraste, e se eu diminuir gama, eu aumento o contraste e diminuo o fall off. Então, vamos entender mais o que significa isso, colocando em ponto 5, por exemplo. Então, você já viu em ponto 2, em ponto 1, que é o padrão, e agora em ponto 5. Vamos voltar para o padrão, em ponto 1, em 1, e renderizar. Essa lâmpada também vem com um controle de forma de área. Ela vem por padrão quadrada. Quanto maior o tamanho do ícone aumenta de forma proporcional. Vamos aproximar um pouquinho aqui, só para você entender o que estou falando. Se eu aumentar esse tamanho, verifica como vai aumentando o tamanho do ícone aqui. E se eu renderizar com esse tamanho, você pode observar que para efeito de cena, ela não é muito prática, não tem grandes efeitos de cena. Tá? Assim, se eu voltar no tamanho original, que era 1, e renderizar, eu vou ter praticamente o mesmo resultado. A forma da lâmpada ela é útil quando você vai, por exemplo, iluminar um objeto com luz, que nem tela de TV, por exemplo, ou a tela do computador. Para exemplificar para você a lâmpada área usando como um emissor de luz, do tipo uma televisão, um farol mais ou menos, eu coloquei nessa cena, eu mudei um pouco a cena e coloquei as duas poltronas, como você já viu anteriormente, e eu coloquei esse plano aqui, fazendo de conta que ela é uma televisão. Nesse plano, eu coloquei aqui uma corzinha e cliquei aqui em shading, eu pus um emit para ela liberar uma certa luz, tá? A lâmpada área está aqui e eu tenho a minha câmera que está restrita ao plano. Eu pus uma constraint, que o pessoal fala que é isso aqui. Eu já expliquei para você, check to plane 5, que é esse aqui, tá? Em -e até y, como eu já expliquei em vídeo anterior. Então, clicando na lâmpada área, que ela está aqui, fazendo essas modificações, nós vamos ver como é que ela aparece para a câmera, clicando em 0, e agora nós vamos renderizar. Dá para você simular, é muito interessante. Dá para você simular uma luz vinda do aparelho, desse aparelho aqui, e projetando nos objetos à volta. Eu espero que
você tenha gostado, espero que você tenha entendido. Qualquer coisa você pode entrar em contato conosco pelo e-mail que está no início do vídeo. E até o próximo vídeo.